de sair de casa, ela não sai mais com os amigos, não vem à casa espírita, não vai a lugar nenhum, vai ficando em casa cada vez mais, ela vai entrando em depressão profunda, né? Porque vai se isolando na realidade, tá? Então tá ali. Fobia e o pânico, qual a diferença? Tá? Tem quadros de fobia social, né? Mas a fobia são medos específicos, que a pessoa sabe de antemão que vai ter. Então na fobia eu sei que eu tenho medo, por exemplo, meu filho tem medo, ele tem passa mal quando vai tomar injeção. Já tem uma certa fobia, né? Então ele já sabe que vai passar, eu tenho medo de cachorro. Então eu sabendo que quando eu for naquela casa que tem aquele cachorro X, eu vou sentir medo. Então a fobia eu sei por antecipação que eu tenho alguns medos. Simplesmente, isso não é um pânico, né? No pânico não, ele não tem aviso prévio. Está quietinho ali, ele vem e vem aquela sensação, porque é químico, é o neurotransmissor que vem. Você está lá, você não espera, tá tranquilo, e de repente, né, pela falta da serotonina, internamente não está pensando em nada, tão tranquilo e tal, e ocorre um derramamento da noradrenalina, assim nós falamos, né? E aí nós vamos ter aquele pânico que dá aquele medo, taquicardia, falta de ar, e tremor, e diarreia. Então é uma coisa não muito agradável, tá? O medo específico que acontece no quadro do pânico é que uma vez que tenha tido algumas crises, você passa a sofrer de agorafobia. Então agorafobia, assim, toda vez que eu tive um medo, né, e teve o ataque de pânico naquela situação, ele passa, se foi no elevador e passou mal, se ele foi pela janela, ele vai ter aquele medo da janela, tá? Que é o agorafobia. Pânico e depressão, tá? A possibilidade de o pânico vir agregado à depressão, tá, é muito grande também, porque ela vai se confinando cada vez mais, né? Quanto mais eu vou me fechando, eu passo a não sair de casa, não vou ao shopping, não vou a lugar nenhum, então a gente vai se fechando. E pior que isso, eu tinha uma cliente que você acaba escravizando uma das pessoas, da família. Ela tinha uma filha, ela trabalhava, né? Mas ela tinha uma filha já grande, de uns 18, 19 anos, e ela desde pequena já saía com a mãe, volta com a mãe, vai trabalhar, a filha vai junto, daí a filha volta, no final da tarde a filha tem que ir lá buscar ela, para ela vir embora, sabe? Então ela ficou muitos anos, desde os 12 anos, ela tem 45 anos agora, né? Dos 12 anos, trabalhando nesse sofrimento, é muito sofrido, e escraviza a pessoa da família também, marido, parente, alguma coisa assim, né? Então fica bem delicado, né? E a pessoa sempre vai entrar em depressão. Geralmente ela entra em depressão, né? Transtorno bipolar e pânico, tá? Então o transtorno bipolar de humor é uma doença caracterizada por oscilações de humor. Então aqui nós temos, ó, ora ela está sorridente, ora ela está mais brava, mais fechada, né? Então fica oscilando durante o dia, sabe? Um dia ela está bem, outro dia não está. Ou às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Então ela pode ter o transtorno de pânico e também o transtorno bipolar, que é essa variação do transtorno bipolar de humor, tá bom? Há episódios de mania também, que é a euforia, né? Que a pessoa vai por excesso no caso, né? Ou a depressão, que é essa aqui. Então ela ou está muito feliz ou está muito triste, né? No dia a dia. Transtorno dissociativo e pânico, né? Esse transtorno também junto com o pânico, né, é uma psicopatologia. Já envolve, no caso, o transtorno da personalidade. Existe uma múltipla personalidade. Ela age como se fosse duas pessoas diferentes, né? Isso é bem interessante e ocorre bastante, né? Então é crucial que todos, sem exceção, sofrerão algum tipo de abuso. Essas crianças que tiveram esse transtorno dissociativo, né, elas tiveram algum abuso na infância, geralmente. Então ela acaba trazendo alguns sintomas relacionados a isso, né? Aqui nós temos agora o tratamento e remédios da psicoterapia, tá? Esse Dr. Frederico, ele fala muito sobre a necessidade da medicação, que é importante, né? E precisa de uma psicoeducação, de uma psicoterapia para que possamos trabalhar com isso. Porque a medicação, ela vai ajudar quimicamente o neurotransmissor, vai injetar lá. Mas ela não ensina como é que eu faço para mim não ser tão ansioso, né? Eu preciso aprender. Eu fiz um ciclo depois ali, como que a gente faz para a gente poder. Os antidepressivos, eles não causam dependência, e os ansiolíticos já causam dependência. Então, toda pessoa que tem um transtorno de pânico, ela começa a tomar o ansiolítico, mas é por pouco tempo, né? Até 7 a 10, 15 dias no máximo, aonde que é o tempo que os antidepressivos necessitam para começar a fazer esse efeito, tá bom? Vamos lá.
o ciclo da ansiedade. Eu acho interessante, porque assim, toda pessoa que tem transtorno de pânico, tá? Ela é muito ansiosa. Eu pus aqui, ansiedade. Né? Essa é a pessoa muito ansiosa. Do ponto 1 para o ponto 2, a pessoa, aqui está o número 1, na minha mão esquerda, né? Então a pessoa que é muito ansiosa, ela tem pensamentos futurísticos. Né? Então, puxa, será que eu vou conseguir pagar essa prestação ou não no final do mês? Será que eu vou conseguir pagar essa prestação em 2019? Mas estamos em 2018, está pensando lá na frente, tá? Será que eu vou conseguir, eu vou me casar ou não vou casar? Então eu crio, será que eu vou ou não? Crio o quê? Dualidades. Eu criei dualidades, me dá insegurança. Criei insegurança, a insegurança é o que faz eu ficar ansioso. Então se eu vou no médico e tomo remédio, bacana, eu vou diminuir, não vou ter ataques de pânico. Mas eu pergunto, quando as pessoas chegam no consultório, quanto tempo a senhora está ansiosa ou depressiva? 10 anos, 15 anos, sabe? Eu falei, meu Deus. Então você fica preso na parte da medicação. Ajuda, sim, ajuda. Mas eu não aprendo a mudar o padrão para que eu tenha a oportunidade, talvez não precisar ficar tomando toda essa medicação. Porque sempre tem o efeito colateral. Né? Por isso que chama-se droga a medicação. Então, ela é boa, mas também tem algumas coisas. Né? Então esse é o ciclo da ansiedade. Tá? E geralmente a gente pode, assim, do número 1 para o 2, a pessoa que é ansiosa, ela tem que aprender que ela fica, pensamentos futurísticos, então ela fica pensando, será que eu vou conseguir ou não, né? Então aqui nesse meio a gente faz um treinamentozinho, um condicionamento, né? Para que a pessoa aprenda a não ser tão ansiosa, é muito interessante. E aqui da dualidade para lá, ela cria a insegurança, toda vez que ela cria, será que eu consigo pagar ou não? Será que eu vou passar no vestibular ou não? Né? Aqui, então eu também, como ela vai sentir insegurança, a gente trabalha com quais são as suas inseguranças. E você vai trabalhando, né? E vai potencializando, dando segurança para ela em muitas outras coisas, tá? Então essa parte mais da psicoterapia. A psicoterapia vai lhe ajudar em muitos problemas emocionais, não é da parte química, é da psiquiatria, né? Utilizando as técnicas psicológicas no caso do pânico, tá? Ela vai trabalhar a desproteção, o desamparo, o perfeccionismo, a insegurança, os medos, que a gente acabou de falar aqui, né? Na hipnoterapia, também eu uso bastante, meu carro-chefe é a hipnoterapia. O que é a hipnoterapia? É as técnicas utilizadas de hipnose na realidade. Como que funciona essa hipnose, tá? Então assim, aquela coisa circense que mostra na televisão, você vai imitar uma galinha, um passarinho, um cachorro e tal, né? Então não é isso, né? A hipnose clínica, a hipnoterapia clínica, então você vai fazer a pessoa... O que é a hipnose? Vou voltar aqui. O que é a hipnose? A pessoa vai ficar relaxada. Vocês vão fazer hipnose com o Cris? Cris, relaxa. Eu tenho uma poltrona lá, botãozinho, ele deita ali. Ó, agora você vai, fecha os olhos e vai respirando. Respira, vai relaxando os pés, pernas, as coxas e vai subindo. E o relaxamento é tão profundo que você vai esquecer do corpo na realidade. Não esquece, como está mostrando. Você fica totalmente, você não lembra do corpo. Fica só pensamento. É interessante, bem interessante. E aí, assim, tudo aquilo que eu sugiro para a pessoa vai entrar direto no subconsciente. Nós temos, assim, o consciente, o subconsciente e o inconsciente, né? Uns só chamam de consciente e inconsciente, como Jung. Freud já usa consciente, subconsciente e tal. Eu uso a terminologia subconsciente para facilitar. Então, assim, é como na hipnoterapia, se eu sei que o Cris precisa aprender alguma coisa, ele está com dificuldade, eu vou sugerir para ele justamente, ele quer aprender a tocar violão. Para ele ter uma dificuldade de tocar violão, você viu que ele tem dificuldade de tocar violão, né? Canta mal, né? Canta muito bem. Então se ele tem uma dificuldade de cantar e ele quer fazer, eu vou sugerir que ele vai ter facilidades cada vez mais. Ele vai se sentir motivado cada vez mais. Mas em que momento? Assim, nesse estado de bem relaxamento. Não está dormindo, mas está relaxado. É tão profundo que é como se eu pegasse o consciente, né? Quando a gente fala, não entra consciente. Por exemplo, se eu falo aqui, vou mudar aqui um pouquinho para a Suzy agora, né? Eu falo consciente, ela me ouve consciente. Né? Então é uma psicoterapia, é um diálogo, vai falar dos problemas, situações, e nós vamos tentar trazer saídas. Né? A ideia é do psicoterapeuta e da hipnoterapia é fazer com que a pessoa se conheça o máximo possível, né? De si. E ela tem ferramentas para fazer um monte de coisas. Então, voltando para a hipnose, é isso. É um grande relaxamento, onde o hipnoterapeuta vai sugerir aquilo que ela precisa aprender, aquilo que ela precisa superar. Tá? É bem simples, por sinal, sem grandes mistérios. Né? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Nós tivemos
várias situações, né? E é bem interessante como é que funciona a hipnoterapia, né? A gente ganha muito tempo, tá bom? Nós temos ali também o psiquiatra e o terapeuta, né? Então aqui tem o papel do psiquiatra, né? Que vai medicá-lo, tá aqui um exemplozinho, né? Para tirar os seus sintomas, na realidade, da depressão, vai dar uma medicação, né? Mas é através da psicoterapia, tá? Que se faz, então, um trabalho com a agorafobia, com os medos que ela tem, o aprendizado de sair daquela situação, é aqui que a gente vai começar a fazer aqui, né? Tá? Então, ó, esses são as partes que a gente falou da hipnoterapia, mas também eu queria falar um pouquinho da importância desses medos que nós temos, das situações, né? Porque a gente fala muito das doenças, o transtorno de pânico, né? Mas, puxa, qual é a função do medo para nós? O medo é ruim ou é bom? É ruim ou é bom? Depende, é bom, é ruim, né? O medo faz o que para nós? O Cristo falou, ó, ele traz para a gente aquilo que eu preciso aprender. Está falando. Se a Cris tem medo, se a Suzy tem medo de dirigir. Só morre afogado. Tem medo. Só morre afogado quem não tem medo da água. Né? Isso, né? Então, assim, se eu tenho medo de água, de andar de barco, eu vou fazer uma escola de natação, vou treinar e com essas técnicas e mais a prática, eu vou perder o medo. Tenho medo de dirigir, né? Ela vai fazer uma autoescola, com esse conhecimento eu aprendo. Então, a gente está dizendo que todo o medo que eu tenho, desde a minha infância até agora, eu tenho um monte de medo, é porque eu preciso conhecer. Sim, se eu tenho medo de fantasmas, eu vou buscar uma casa espírita, vou ler as obras de Allan Kardec, eu vou assistir palestras, eu vou conversar com as pessoas e a gente vai fazer o quê? Vai perder o medo. Porque a morte não existe fantasma, não existe, uma pessoa está desencarnada, né, num estado diferenciado, não está com essa parte tão sólida que a gente tem, com esse corpo tão material, né? Então é bem tranquilo. E as doenças, elas são boas ou são ruins? Ai, não aguento mais com essa. O que vocês acham? São boas ou ruins? Tem medicina que são boas, né? No mesmo princípio, está estudioso lá, você viu, né? No mesmo princípio. Então, se eu tenho uma doença, ela está falando pra gente. Por exemplo, se eu tenho uma gastrite, por exemplo, né? Essa gastrite vai ter uma ardênciazinha, né? Mas ela está falando pra nós, a doença fala pra nós. Ei, Wellington, para de trabalhar, para de fazer as coisas tão nervoso como você está. Então ele está falando para a gente o que nós temos que fazer, né? É muito interessante. Se eu não ouço, eu vou ter mais problemas, eu continuo nervoso, posso ter uma úlcera, posso ter uma série de outras coisas que vai se agravar. Então ele é um grande aliado que nós temos para a gente lutar o dia a dia. Tá? Os problemas, mesma coisa. Quem aqui não tem problema? Vou baixar a máscara, né? Todos nós temos problemas, né? E a gente descobre que os problemas, né? Vai ter um parecer falar sobre dores, né? Sobre dor, tal do livro, né? Então, todos nós temos dores, todos nós temos problemas, né? E esses problemas fazem parte. Eu sempre falo assim, às vezes eu pego uma caneta, eu sempre tenho uma pasta com caneta, mas não precisa achar. Eu tenho uma canetinha na mão aqui, eu falo, ó, essa caneta eu posso achar e ficar potencializando, que essa caneta, ela é muito pesada, ela é um problema na minha vida, eu não aguento mais caneta, e ela vai pesando, 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 mas eu posso pegar essa caneta e eu posso começar a escrever, e eu começo a escrever livros, e eu transformo então aquele problema numa solução num trabalho. Então muitas vezes nós pegamos os nossos problemas e nós ficamos com ele. As emoções, tem o Cultivo das Emoções do Marlon, que é um livro maravilhoso, já vi Espelho da Alma, alguém falando aqui, né? São livros maravilhosos, ele é uma sumidade, é muito importante. Mas ali tem a parte dos medos, né? Se eu fico triste, e cada uma delas tem uma função. Se eu ficar triste, eu posso ficar preso naquela ideia. Ah, terminei o namoro, por exemplo, né? E eu fico pensando naquele menino, no Jordan, eu fico preso naquele tema que eu terminei ali. Então eu vou ter uma depressão. Mas eu também posso fazer um outro lado. Eu posso ficar triste e eu posso mergulhar para dentro e buscar as respostas, né? Jung fala uma frase assim de um amigo dele chamado Haddad, e o Marlon sempre cita: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Então toda vez que eu busco fora a resposta, ah, foi fulano que tá. Eu não sou feliz por causa do meu marido. Eu não sou feliz por causa da Suzy. Eu não sou. Então eu fico buscando sempre fora. Não, nós temos que mergulhar para dentro, né? Para dentro, né? Pessoal, no geral, era mais ou menos isso. Alguém tem alguma coisa, alguma coisinha, não sei, nosso tempo como é que tá, né? Tá?
Aham. Então a gente está assim falando um pouquinho dos transtornos, né? E o principal é para que as pessoas possam ter entendimento lá. Diga lá. Uma pessoa muito ansiosa, ela tem grande predisposição para ter depressão? Uma pessoa muito ansiosa, Ela tem isso. sim, se a ansiedade é uma emoção natural para todos nós, né? Assim como a tristeza, assim como o medo, a raiva, a alegria, né? Mas se eu fico muito ansioso e eu passo do limite, que é o grande problema, não é ser ansioso. Nós todos somos ansiosos, somos prepotentes, somos arrogantes, né? Então temos todos esses sintomas, mas o problema é assim, quando ele se destaca, quando existe um desequilíbrio muito grande, aí eu passo a ter problema. Se eu fico muito ansioso, eu começo a ter dificuldade de respirar, eu começo a ter dificuldade no trabalho, eu começo a ter um desgaste de energia, que é o princípio que pode nos deixar com um transtorno de pânico, né? Então, algumas coisas, consequências dessa ansiedade exagerada, pode me gerar, na continuidade dessa ansiedade, né? Eu posso ficar depressivo também. Existe essa possibilidade, né? Então, existe essa possibilidade. Até que está muito ligado, né? Muito ligado. Quem tem transtorno é uma pessoa muito ansiosa. A pessoa que é ansiosa, que tem estresse e está com transtorno, ele vai se prendendo, se fechando por desigualdades, por diferenças no dia a dia, e ela acaba ficando também depressiva, né? Não sei se eu respondi ou não, mas pode sim, né? A pessoa do teu lado está com um ataque de pânico, né? Está sofrendo com essa questão de 10, 15 minutos. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Pode acalmar ela dizendo que isso é surreal, não é real esse medo. Que ela pode, o melhor remédio que você pode fazer é pedir para que ela dê apoio primeiro. Você de fora, se ela tem alguém conhecido, ela sente muita segurança de alguém conhecido. Então você pode se aproximar e falar, estou com você aqui. Isso já vai passar, mas a principal coisa é que ela faça a respiração profunda, né? Quando você inspira profundamente, que é o remédio também da ansiedade, né? Quando eu estou muito ansioso, como é que eu posso aprender? Primeiro, o ansioso, ele pensa muito rápido, ele respira rápido, né? Então, quando você fica ansioso demais, existe uma alteração fisiológica, né? Então, para a pessoa panicada, respondendo a sua pergunta, né, você pode pedir para ela acalmar, você pode pegar na mão dela e ela pode começar a respirar lentamente e soltar lentamente, procurando relaxar o corpo, né? Quando você começa a fazer a respiração de relaxamento, é o remédio mais eficaz que nós podemos treinar a pessoa a ficar menos ansiosa, a ficar menos panicada no caso, né? É bem tranquilo que você pode fazer. Existem vários outros exercícios, mas entra mais na parte da psicoterapia, daí o terapeuta, né? Só que eu acho assim, é difícil, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa e tem a depressão, porque o que acontece? Ela tem que fazer exercício físico para compensar essa ansiedade, descarregar, né? Só que ela tem depressão e daí como é que fica? Então, não tem ânimo para fazer exercício. Aí entra, porque assim, a pessoa está condicionada a pensar assim, está no quadro, lembra aquele quadrinho do número 1, 2, 3, que tinha ansiedade, que ela cria muitos pensamentos, toda pessoa ansiosa, porque assim, o depressivo ele vive no passado, o ansioso ele vive no futuro, né? Então o ansioso ele precisa aprender descondicionar o hábito, eu digo sempre assim, a forma pensamento, né? Então eu preciso descondicionar aquela maneira de eu pensar, de eu ficar produzindo o pensamento lá na frente, falando do ansioso, né? Então ansioso. E daí ele tem que aprender na terapia, pela terapia cognitiva comportamental, pela hipnoterapia ou pela psicoterapia ou outras técnicas que a pessoa pode desenvolver, né? Então ela vai ter um novo aprendizado. Sozinho é mais difícil, porque a gente não consegue olhar para dentro. O nosso inconsciente, ele é gigante, eu diria infinito, sabe? Então nós temos uma boa parte da nossa consciência. Quem eu sou? Eu sou fulano de tal, trabalho aqui, faço aquilo e tal. Essa é a minha consciência. Mas nós temos um monte. E quem está aqui dentro estudando, nós sabemos que tem o processo da reencarnação. Que temos um monte de memória de todas as nossas existências do passado. É resgate, então. Né? Então nada acontece por acaso. Né? Todo mundo que tem alguma coisa, se eu sou muito ansioso, muito depressivo, não é por acaso. Se eu me caso com alguém, não sei se consegui te responder ou não, né? Mas é preciso um treinamento, tá? Tanto na depressão, vai ter que entender a depressão, por que que eu
sou depressivo? Por que que eu sou ansioso? E o que pode ser feito na terapia para que a pessoa não fique nesse quadro? Então é um treinamento. A medicação não vai ensinar você a sair desse quadro. Vai lhe ajudar fisiologicamente a não ter ataques. Vai na depressão, como no pânico, a medicação é a mesma, é antidepressivos. Então ele vai aumentar a serotonina, você vai sentir um pouco melhor, um pouco mais motivado. Então você entra com a medicação para a pessoa se sentir mais motivada, para ela ter coragem e motivação para treinar um pouquinho e fazer um pouquinho mais. Eu estou falando porque é o meu caso, entende? Eu tenho depressão e sou muito ansioso, só que eu não tenho ânimo para fazer o exercício físico que precisa, sabe? Isso. Aí que é importante. Já foram no fisioterapeuta fazer exercício? A gente não consegue fazer sozinho. Vamos fazer 10 daquele, 10 daquele, outro exercício. Quando tem, eu faço pilates do lado do meu consultório, né? Só que ela fica no meu pé lá. Então, 20 não sei o que, 10 aquilo, agora vamos fazer aquilo, vamos fortalecer aqui, fortalecer ali. Então é importante um profissional que ele vai te ajudar, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, né? Porque você vai precisar de uma ajuda de um terceiro para poder aprender a sair desse quadro. Senão a gente fica a vida inteira nesse quadro. Mas falando da parte, já vou dispor da palavra para você, temos rapidinho, né? Bom, pode falar primeiro. Vamos lá. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que não enxerga que está depressiva, que não aceita ir no médico, ir no psicólogo? Deixa ela sofrer. Você já ouviu falar do sofrimento, né? Às vezes a pessoa que não quer, aí existe uma coisa assim, ó, nós temos um ego, que é o centro da nossa consciência. Quando às vezes eu vejo ela tá passando mal, como é seu nome? Chayane está passando mal. Tá passando mal não, eu vejo que ela está com uma coisa errada, tá aqui, ela vai para lá, tal. Eu estou vendo o erro dela, mas eu não posso chegar e falar e falar, escute, você não quer vir fazer terapia comigo? Não. Tem que esperar que a pessoa chame, seja um amigo ou um trabalho, não importa. Nós temos que esperar que ela peça ajuda para a Suzy, por exemplo. Suzy, me dá uma luz aqui. Estou com essa dificuldade, aí ela vai poder ajudar. Agora, se eu quero ajudar ela, ajudar ele, ajudar aqui, todo mundo, é o meu ego que está querendo ajudar o outro. Aí eu estou sendo uma pessoa controladora, eu estou sendo uma pessoa invasiva. Então eu passo do meu limite e invado o limite do outro. E isso me dá muitas dores no meu corpo. Toda pessoa que tem fibromialgia, ela tem um grau de exagerado de invadir a vida do outro alheio. E o tópico fala assim, é porque eu quero ajudar todo mundo. Né? E se ajudar, às vezes, estou me intrometendo na vida alheia, eu não posso fazer isso. Existe um limite. Eu posso ajudar? Sim, devemos ajudar com todo amor e carinho. Mas temos que esperar que as pessoas venham aqui na casa pedir ajuda. A gente não pode sair na casa de todo mundo batendo palma lá, ei, o que você quer fazer? Quer ficar espírito? Quer virar espírito? Não, a gente tem que ir, vem aqui e tal, a gente troca. Se alguém está doente, então a gente vai até lá fazer um passe, mas fora disso nós não podemos, eu não posso ligar, quer fazer terapia comigo? Quer fazer terapia comigo? Não, nós não podemos fazer isso, cara. Até o Divaldo, né, passou por isso, né? Passou. Teve um caso, né, que ele relata que o Dr. Bezerra falou, mas você não me pediu, né, ajuda. Você não me pediu ajuda, né? Então, senhores, só finalizando então, nada acontece por acaso. Quando nós nos casamos com alguém, né? E a gente às vezes tem, eu recebo muitos casais que brigam às vezes lá, tal, né? E com queixa de separação e não sei o quê. E aí a gente vê assim, eu falo assim, ó, nada acontece por acaso. Por quê? Tudo aquilo, então se eu sou casado com a Suzy, fala, tudo aquilo que eu reclamo dela e que ela reclama de mim, na psicologia sistêmica fala assim, colusão, chama-se esse nome. Então tudo aquilo que eu reclamo dela, se ela for minha esposa, né? É assim, ó, toda a personalidade que ela tem, né? Boa parte dela é o que eu preciso aprender na minha personalidade, na minha estrutura de caráter, né? Tudo aquilo que ela reclama de mim é boa parte do que ela precisa aprender dela. Quando nós aprendemos isso, nós paramos de criticar o nosso parceiro e nós passamos a ficar atentos e aproveitar o máximo possível, porque ele sempre tem alguma coisa a aprender. Pode ver, pai e mãe de vocês, um é mais ativo, outro mais passivo. Sem filhos casados, tia, tio, um é mais passivo, outro mais ativo. Mas por que é sempre diferente? Nós só nos casamos com o oposto, propositalmente. Por que eu tenho aquela mãe, aquele pai, aquele filho, aquela família, propositalmente? É uma coisa muito além do que a gente imagina, né? Mas é tão bacana, né? Gente, muito, muito obrigado pela oportunidade de passar um pouquinho do transtorno de pânico, falar um pouquinho da ansiedade, da depressão, né? Mas é preciso buscar um psiquiatra em primeiro lugar, da parte medicamentosa, né? E secundariamente um psicólogo especializado que entenda, para continuar fazendo uma parceria, esse terapeuta, esse psicólogo com o psiquiatra, né? Essa parceria sempre dá muito mais resultado, tá ok? Meu tempo, puf, certinho lá, né? Obrigado a todos então pela gentileza, viu? Bom, nós
vamos fazer o encerramento, né, Suzy? Encerramento, depois começa os passos, né, chamados dos passos. Mas eu acho que, tendo em vista o alto nível da palestra, eu imagino que você possa liberar depois, se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa. Sim. Eu vou ficar à disposição ali depois ali fora, aí eu me acho um cantinho ali, né, para não atrapalhar vocês. Eu fico ali para quem tiver mais dados ali depois. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. As quituteiras do NAI me pediram para dar um recado, que eu acabei não avisando. A gente, sempre nas quintas-feiras, alguém traz aí um salgado, um doce, e fica lá na livraria para venda, né? Porque é uma maneira que as meninas encontraram de fazer uma arrecadação, porque o nosso salão está cada vez menor, né? Para a quantidade de pessoas, e a gente tem um objetivo aí de conseguir a nossa sede. E daí é um trabalho de formiguinha que nós fazemos. Tá lá na cantina, tá? Se alguém precisar, o Wellington se colocou à disposição, né? A gente faz esse encerramento, porque agora tem que iniciar os passes, mas até começar, se alguém quiser dirigir alguma pergunta, o Wellington está à disposição, né? Vou lá atrás, né? Só deixa eu perguntar uma coisinha, você pode responder isso bem raciociniamente. Pânico é resgate? Assim, Toda doença é um resgate. Toda doença é um resgate. Né? Toda a nossa passagem, a gente só está aqui e sofre pelo resgate. Senha de 1 a 8. Então é importante que a gente entenda, porque a gente passa a não lutar contra. Né? Quando a gente tem a oportunidade de, por exemplo, ela fez resistência, né? Então a gente olha para trás, a gente passa a entender. Eu tenho problema de coluna, eu fiz cirurgia, mas nas minhas últimas vidas, as 3, eu fazia coisas errôneas, matava pessoas atrás, né? Depois eu vim morrendo numa guerra, morrendo numa briga, então a gente vai passando em tempo, vida em existência após existência, né? A gente vai resgatando mas de certa forma, essa ideia, tudo bem, é o que a doutrina prega e tal, a gente acredita. Mas de certa forma, o fato da gente acreditar que é resgate não deixa a gente meio folgado, não vou estar, não é resgate mesmo. Não, ao contrário, porque quando o resgate, você diz assim, eu acalmar e não lutar contra, né? Eu atendi um psiquiatra no ano passado, né? E ele tinha uma dificuldade grande, né? E complementando, se eu posso falar isso não?
Então, O pessoal lá assim, de trás tá não sei se você vai trabalhar ou não. Mas então assim, eu atendi um psiquiatra que ele veio com problema de aerofobia, medo de avião, era um transtorno de pânico, né? Mais específico na parte da aviação. Ele ia pegar avião e não conseguia pegar. Sabe, ele voltava correndo, perdia a passagem, né? Então ele é complicado. E daí ele falando do resgate, né? Então ele veio para a sessão e falou, já fui em terapeuta, já fui em psiquiatra, não consegui. Quando começou, eu fiz uma análise, uma anamnese, quando eu tinha 12 anos, ele bateu no vidro, que lá ele começou os gatilhos e assim foi. Mas nós fomos fazer uma hipnose e fiz um relaxamento inicial. Nesse relaxamento, ele entrou em regressão e foi para a Primeira Guerra Mundial. E aí ele se viu lá jogando bombas, ele era um piloto, né, e jogava bombas nos alemães lá embaixo, né? Então, com essas foram 10 sessões totais, até o final, rapidinho, né? E daí foram uma sessão atrás da outra, ele foi revendo e foi vendo, né? Mas ele foi tendo a oportunidade, porque numa terapia regressiva não basta eu ver se eu fui um príncipe que não fui lá atrás, ele sempre foi pior do que é hoje, né? Então, eu sempre tenho muitas precauções com isso, né? Mas ele entrou em regressão espontânea, né? E daí nós vamos buscando a cura daquele piloto. E por sinal ele foi buscar na internet, aquilo que ele tinha visto na sessão, ele viu na internet, ele achou, ele falou, esse loiro aqui sou eu. Eu falei, eu vi, era esse loiro. Então ele trouxe, e depois ligou para os Estados Unidos, achou lá esse rapaz que tinha lá, sabe? E esse piloto, né? E que possivelmente era ele lá atrás, né? E foi resgatando. Na penúltima sessão ele viu os alemães, ele morrendo e fazendo amizade e resgatando com aqueles alemães, né? Nessa existência, ele é médico psiquiatra, né? Ele tem dificuldade de viajar. Quando tem simpósio internacional, eu não posso ir, eu passo com um amigo. Eu não tenho, eu quero aprender e não vou, só vou até onde meu carro vai. Mas para um país, um simpósio, um congresso internacional, ele não vai. 9 horas de voo, 5 minutos. E aí, só finalizando para não atrapalhar aí, né, vocês. Mas daí ele começa então a fazer esse trabalho, né? E na última sessão, né, a gente chegou também na terapia regressiva, né? Ele faz amizade, ele abraça os alemães e agora fala, agora eu devo seguir. E ele entra no avião e sai em direção ao sol, né? E aí eu finalizei com uma hipnose. Olha só, terapia regressiva, né? Ele foi vendo, foi entendendo, foi compreendendo. Por quê? No consultório dele só vai alemão. Eu falei, mas que diacho? Ele viu o nome China Rainha, ele falou, mas que diacho, isso é nome de gente. Ele falou, conversou com ele, eu tinha raiva, né? A hora que eu comecei a entender, começou a mudar. Onde ele mora? Num bairro em Santa Felicidade e tal, que é o quê? Bairro de alemães, né? Alemães. Então nada acontece por acaso. Interessante, né? E aí eu fiz a hipnose, que ele estava num avião, e o piloto, ele era piloto, ele era também um dos pilotos, né? Mas ao lado dele tinha um piloto principal. Um tal de Jesus era o piloto principal. Eu dei segurança para ele, porque ele falava que ele queria ter mais fé. Então você vai engatando, né? E o terapeuta vem ficar atento e você usa aquelas palavras que ele mesmo coloca. E eu fiz ele imaginando que ele era o piloto daquele avião, mas o piloto mestre principal era Jesus. E ele então estava naquele avião. Ele foi para Brasília, o primeiro voo, depois México, Estados Unidos, e hoje viaja direto, né? Foi tranquilo. Mas é um resgate, com certeza é um resgate, viu? Mas Se sim. ele não procura ajuda, com certeza está Sim, desde os 12 para cá.